Olá, bem-vindos à aula de Dinâmica de Aeronaves. Neste vídeo, vamos falar a respeito dos sistemas de referência utilizados na modelagem da mecânica de voo de aeronaves. Quando falamos em dinâmica, estamos interessados em descrever o movimento de algum corpo. Descrever o movimento significa encontrar relações entre posição, velocidade, aceleração e os agentes causadores desse movimento. Por exemplo, podemos estar interessados em saber qual é a posição final de um projétil, ou com que velocidade ele atinge o alvo, ou qual a força de lançamento necessária para que ele alcance o destino de interesse. Também poderíamos estar interessados em saber por quanto tempo o sistema massa-mola permanece em movimento, após aplicarmos uma força de compressão e soltarmos a mola, ou o que acontece com o movimento se adicionarmos um amortecedor no sistema. As respostas para essas perguntas podem ser encontradas se conseguirmos, de alguma forma, modelar matematicamente o problema. E para que isso seja possível, precisamos realizar uma série de definições e hipóteses simplificadoras. Uma das primeiras etapas a se fazer para descrever o movimento de algum corpo é a definição dos sistemas de referência. Um sistema de referência é composto por sua origem e mais os eixos coordenados que servem para realizarmos medidas em um referencial. Mas afinal, o que é um referencial? Bem, podemos entender um referencial como sendo um lugar a partir do qual as observações são feitas. Por exemplo, dentro de um trem em movimento, onde temos a impressão de que estamos parados e que o ambiente externo se move em relação ao trem. Nesse caso, não estamos interessados em analisar o movimento de um trem, mas sim o de uma aeronave. E para isso, a primeira hipótese que vamos considerar é que essa aeronave se comporta como um corpo rígido. Assim, o movimento dela pode ser descrito através de 6 graus de liberdade, onde 3 graus de liberdade correspondem ao movimento de translação, em x, y e z, e os outros 3 ao movimento de rotação, em torno de x, y e z. O primeiro sistema de referência que vamos definir é o sistema do corpo. Este sistema é composto por 3 coordenadas cartesianas, xb, yb e zb, e a origem está localizada no centro de massa da aeronave. Imagine agora que essa aeronave está percorrendo alguma trajetória, por exemplo, um voo de São Paulo a Salvador. Como vamos saber o caminho que ela percorreu? Bom, para isso, precisamos definir um sistema de referência que esteja fixo em algum local, onde esse local não se move com relação à aeronave. Por exemplo, podemos definir um sistema com origem no centro da pista do aeroporto de Guarulhos, ou podemos definir um sistema com origem no centro da cidade de São Paulo, ou no centro da Terra. No entanto, sabemos que a Terra está em movimento, e que o Sistema Solar também. Mas nesse caso, podemos assumir que o movimento da Terra é desprezível quando modelamos a dinâmica da aeronave para curtas distâncias. Assim, podemos definir um sistema fixo na Terra. Esse sistema, imóvel em relação à aeronave, é definido como sistema inercial e é composto pelas coordenadas xi, yi e zi. Para descrevermos o movimento da aeronave em relação a esse sistema, primeiro definimos um vetor de posição r, em que suas coordenadas são chamadas de x0, y0 e z0. Agora, quando instalamos sensores na aeronave, podemos obter as velocidades de translação, u, v e w. Entretanto, essas velocidades estão escritas no sistema do corpo. Para encontrarmos as velocidades no sistema inercial e, consequentemente, a posição da aeronave no sistema inercial, precisamos realizar uma transformação de vetores do sistema de referência do corpo para o sistema inercial. Mas isso é o que veremos na próxima aula. Antes de encerrarmos essa aula, vamos definir mais um sistema de referência que é extremamente importante para a modelagem da dinâmica da nossa aeronave. Esse sistema é chamado de sistema aerodinâmico, ou sistema do vento. Ele tem esse nome
porque é nele que são expressas as forças aerodinâmicas, que são a força de arrasto, a força de sustentação e a força lateral. Na prática, a origem desse sistema está localizada no centro de pressão da aeronave, mas podemos considerar a hipótese de que essa origem é o centro de massa do avião. Assim, a origem do sistema aerodinâmico coincide com a origem do sistema do corpo. O sistema aerodinâmico é definido pelas coordenadas xa, ya e za, onde xa aponta no sentido do vetor velocidade da aeronave. Intuitivamente, poderíamos pensar que a velocidade sempre aponta para o eixo x do corpo. Mas, na verdade, durante o movimento, existe uma derrapagem da aeronave em torno do eixo y, definida pelo ângulo α, o qual é conhecido por ângulo de ataque, e também em torno do eixo z, definida por β, que é o ângulo de derrapagem. Ok, com essas definições, entendemos quais são os principais sistemas de referência na mecânica de voo de aeronaves. E agora, podemos partir de fato para o estudo do movimento. Na próxima aula, vamos explicar como é feita a transformação de vetores entre esses sistemas e definir o que é conhecido por parametrização de atitude. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários abaixo. Muito obrigado e até mais!